olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Filho de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Levante suas mãos com toda a devoção. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.
enquanto nós cantamos isso, que o Senhor batize o nosso coração com sua doçura, que sejamos manso e humilde como o Senhor é. Vamos deixar fluir a bondade de Deus nesse lugar. Um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Graça e paz, boa noite. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Quero que você abra a Bíblia comigo em Jó, capítulo 40. O tema do presente diário de hoje é irreverência. Quando a gente pensa em reverência, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Que a pessoa está sendo irreverente na casa do Senhor, ou que a pessoa está blasfemando, ou murmurando, né? E nós queremos ler esse texto de Jó. Jó, capítulo 40, versículo 1 ao 5, diz assim: Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada a dizer. Quem já pensou assim? Eu já falei mais do que eu devia, eu vou ficar calado. Abre comigo um pouquinho mais para frente, Jó 42. Se você é cristão e ainda não leu o livro de Jó, eu quero te desafiar a ler o livro de Jó. Porque às vezes, pelas lutas que nós passamos na vida, às vezes nós pensamos que nós passamos luta. Quando você lê o livro de Jó, você vê que você nunca passou luta na vida. Nunca. Porque Jó, capítulo 42, o versículo 1 ao 2, nós vamos ler. Diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível.
e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Qualquer um de nós, irmãos, se você ainda não leu o livro de Jó, eu repito, leia o livro de Jó, você vai ver que você nunca passou luta na sua vida. Qualquer um de nós que passasse pelo que Jó passou, às vezes murmuraremos mais ainda do que Jó. Jó reclamou algumas vezes, Jó às vezes perguntou por quê. Deus, por que eu estou passando por isso se eu não sou injusto? Por que eu estou passando por isso? E quantas vezes nós nos perguntamos, por quê? Deus, por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Quando Deus, no capítulo anterior, no 39 e no 38, você vai ver Deus mostrando a Jó quem Ele é. Deus revelando a ele que Ele é um Deus que faz derramar a chuva, que Ele é um Deus que governa o céu. E aí, se você for lendo, você vai ver o quanto Deus se revelou para Jó. E nesse ponto que Jó diz que eu já falei o que eu devia, não vou falar mais nada. E no capítulo 42, Jó reconhece que para Deus nada é impossível. Por mais que tudo que Jó passou, ele vê que para Deus nada é impossível. Se Deus quisesse, naquele momento Deus tiraria aquele sofrimento dele, a qualquer momento. E assim é na nossa vida. Às vezes nós pensamos que o que estamos passando é impossível. Mas às vezes é porque nós estamos enxergando só o que estamos passando e não estamos enxergando o tamanho do nosso Deus. Amém? Eu quero te chamar nessa noite. Vamos estar adorando ao Senhor com a irmã Arlene. Amém? Aleluia. Graça e paz, amados. Quantos vieram aqui para adorar o nome do Senhor? Ofereça sua adoração a Ele. Quando a música desce, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de amor pra abençoar teu coração. Quando a música
faz o nosso amigo. E nós cremos, ó Deus, nas promessas do Senhor para nós. Tu és bem-vindo, nosso amigo, Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo seu poder. Oh, vem manifestar os teus sinais. O que dizer
flua em nós. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te desejamos aqui, Senhor. Nós desejamos a Tua presença neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem habitar em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, esta é a noite do Senhor. Este é o nosso momento, este é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, tenha liberdade nesta noite, Senhor, pois nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para te bendizer, para glorificar, exaltar o teu nome. Oh, tu és maravilhoso, Deus, e não há outro como a ti. Não há outro como a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar. Esse é um tempo onde com certeza o Senhor tem muito para falar conosco. E nessa noite não será diferente. Quantos creem que Deus tem uma palavra do céu para nós? Amém? Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. E com certeza nós sairemos daqui muito edificados. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas o versículo de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias e nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Quantos podem repetir comigo a parte B deste versículo? Que diz o seguinte: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Amém? Feche seus olhos por um instante, ainda com a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, aqui nós estamos mais uma vez, Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, esta palavra, Deus, que é alimento para as nossas vidas, esta palavra, Pai, que transforma o nosso ser, esta palavra, Pai, que nos edifica. E eu creio, Jesus, que esta noite é uma noite especial, onde o Senhor deseja falar conosco sobre a essência que nós adoramos aqui há alguns instantes. Pai querido, em nome de Jesus, tenha liberdade nesta noite para falar ao nosso coração acerca
das Escrituras, acerca da Tua palavra, acerca da Tua voz falando ao nosso coração. Pai, que nada impeça o agir do Senhor. Nesta hora nós oramos, ó Deus, para que toda sorte de impedimento seja removida do nosso meio. Pai, visita o lar, a casa dos nossos irmãos que agora nos assistem pelos canais de comunicação. Que o Senhor, ó Deus, possa vir de encontro a esta vida, que o Senhor possa vir neste momento, ó Deus, como centro de tudo. Pai, tira toda a dispersão, tira tudo aquilo, ó Pai, que possa nos impedir de receber mais de Ti nessa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é absoluto no controle de todas as coisas. Por isso fala ao nosso coração, Pai, de uma maneira muito especial, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia novamente. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Hoje o Senhor, Ele vem ao nosso encontro com uma palavra que vem fortalecer a minha e a sua vida. Com certeza uma palavra que fala sobre a provisão de Deus, que fala sobre o amor de Deus para com a minha e a sua vida. E é necessário que nós saiamos daqui não da mesma maneira que a gente entrou aqui, mas saiamos completamente transformados. Saiamos daqui compreendendo o que o Senhor tem para nós. Amém? Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amados, quando nós olhamos para os dois textos que nós acabamos de ler, nós estamos olhando para dois textos que, por mais que a gente às vezes nunca tenha pensado nisso, eles são muito parecidos no contexto em que está inserido. Porque o primeiro texto que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é exatamente o momento onde Moisés está passando as orientações ao povo. Esse povo está aprendendo sobre a importância de permanecerem na presença do Senhor, independente das circunstâncias. E em Deuteronômio capítulo 8, Moisés vai falar para aquele povo: olha, o Senhor, Ele nos guiou, Ele nos conduziu pelo deserto. O Senhor, Ele nos direcionou até aqui. Mas é necessário que vocês compreendam que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nós bem sabemos que a palavra Senhor, com todas as suas letras maiúsculas, significa Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Às vezes algumas pessoas podem entender: pastor, por que na Bíblia Deus tem tantos nomes? Por que Ele se revela com tantos títulos? Havia necessidade do nosso Deus se diferenciar dos deuses que há por aí, amados. E eu diria que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, isso era levado tão a sério que nos escritos, que quando eles vinham para escrever aquilo que o Senhor mandava, eles faziam questão
de diferenciar o Deus de Israel, Yahvé, dos Elohims, dos deuses pagãos, a qual as nações cananeias serviam. Muitas pessoas nos dias de hoje, amados, dizem servir ao Senhor, mas a realidade é que nós não sabemos, e muitas vezes não tem conseguido decifrar que Senhor é esse, que Deus é esse, a qual nós servimos, que Deus é esse, a qual nós viemos diante dEle, somente quando precisamos de alguma coisa, somente quando a gente precisa de uma cura, somente quando a gente precisa de uma restauração. E quando eu digo que esses dois textos estão inseridos num contexto muito parecido, é porque estão mesmo. No momento em que Moisés traz essa mensagem ao povo, eles estavam saindo do deserto. Moisés estava lembrando eles: olha, vocês receberam maná do céu, vocês foram guardados, mas é necessário que vocês compreendam. E quando nós olhamos para esse texto, a gente pode ter somente uma visão acerca dele, porque no momento em que Jesus é tentado por Satanás a transformar pedras em pães, a Bíblia diz que Jesus estava com quê? Com fome. Repita comigo: com fome. Ele estava com fome. Ele havia passado 40 dias em jejum, sem comer nada. A Bíblia não fala se Jesus bebeu alguma coisa, mas sem comer é certeza, porque ele teve fome ao fim de 40 dias. Quem sabe muitos de nós fizeram um jejum de 3 dias, a gente já começa a dar morredeira, sim ou não? Mas nós precisamos, amados, compreender a essência daquilo que Jesus estava vivendo. Porque quando Satanás chega diante de Jesus e dá a sua sugestão, dizendo: faça o seguinte, transforme essas pedras em pães, mate a sua fome, e tudo isso acaba. Mas o questionamento que Satanás faz é: se tu és o Filho de Deus, trazendo dúvida, trazendo uma sugestão de que Jesus poderia não ser o Filho de Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus, neste momento, poderia ter dito simplesmente: Satanás, eu sou o grande eu sou o enviado do Senhor, eu sou o próprio Deus. Mas Jesus não fez isso. Por que ele não fez, pastor? Porque ele deixou um exemplo para mim e para você. Ele disse: está escrito. Está escrito na lei, está escrito em Deuteronômio. Se você não sabe, Deuteronômio, essa palavra, ela significa segunda lei, ou a repetição da lei. Então, quando Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o último, que é Deuteronômio, repete toda a lei, era um resumo. Era como se fossem as últimas palavras. Mas nessa noite o Senhor vem com essa mensagem para mim e para você, para mostrar que Ele é o Deus provedor na minha e na sua vida, para mostrar que nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, e não há nada que esteja fora do controle das suas mãos. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. E quando eu olho para este texto, esse versículo que falou muito ao meu coração nesses dias: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás se aproximou de Jesus, porque havia 40 dias que Jesus estava em jejum e ele teve fome. Ele estava onde? No deserto. E Moisés também estava onde? No
No deserto. Só que quando nós olhamos para este contexto de deserto, a gente logo pensa já num lugar, um lugar sem vida, um lugar ermo, um lugar onde não tem nada. Mas a realidade é que o deserto é o lugar onde Deus mostra que Ele é o provedor de todas as coisas. É no deserto que o Senhor se revela a mim e a você. Por isso muitas pessoas não gostam nem que a gente fale em deserto, porque fala, pastor, não fala em deserto não, porque eu estou passando por um. Se você estiver passando por um deserto, eu quero te dar uma boa notícia. É no deserto que o Deus provedor vem com a provisão. É no deserto que o Senhor nos alcança. É no deserto que o Senhor nos prova. É no deserto que o Senhor nos capacita. E às vezes você pode dizer, mas como Ele nos capacita? Eu fico imaginando alguém que fica 40 dias sem comer. Você quer ver uma pessoa dar valor à comida, é você deixar ela com fome. Sim ou não? Amados, quando a gente está com fome, a gente dá valor. Às vezes nós estamos numa semana onde que domingo nós vamos estar aqui num glorioso culto de missões. E quando a gente fala em missões, o nosso coração se alegra. E outro dia, eu vi uma postagem de um pastor, um missionário, o qual ele estava, eu diria, prestando contas a uma igreja que enviou recursos para honrar aquela missão em um país africano que agora não me recordo. Mas aquele vídeo me chamou muita atenção, porque enquanto ele estava ali, havia uma grande panela de arroz e uma panela de feijão, e aquele missionário filmando, alegre, feliz, e aquele tanto de criança ali, alegre, feliz, porque estava recebendo um prato de arroz e feijão. Às vezes para você isso não passa de algo trivial na sua casa, mas existem muitas pessoas que precisam e dariam qualquer coisa para poder ter um prato de arroz e feijão. Sabe, amados, mas não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Como eu disse, amados, a pessoa ela só vai valorizar um pedaço de pão que você compra todo dia. A gente só vai valorizar isso quando nós não tivermos mais ele, ou quando a gente passar por um momento tão difícil. A gente não vai valorizar a água, que é uma bênção. Quantos de nós, a gente bebe tanto refrigerante, tantas outras coisas, né? E a gente não valoriza a água, algo que o Senhor nos deu. E muita gente não valoriza a água. Mas a realidade é que você só vai dar valor à água quando falta. A gente tem passado um período de seca, e nesse período de seca é muito comum faltar água. Não só na nossa cidade, mas em outras cidades, em outras localidades. A gente acha que o problema é só nosso, sabe, queridos? Mas na verdade tem muita gente passando pela mesma aflição. A gente tem um negócio de uma autocomiseração. A gente tem um negócio de achar que o nosso problema é o maior do mundo, quando na verdade existem pessoas até do nosso lado que estão passando por problemas muito maiores. A realidade é que nós precisamos aprender a valorizar isso. Muitas pessoas só valorizam as coisas que não tem mais. Isso é até um ditado, né? A pessoa só dá valor àquilo que perde. Existe um ditado popular que diz isso, que as pessoas só dão valor depois que perdem.
Quantas pessoas não dão valor ao casamento, aí quando o casamento está sendo completamente destruído, aí não, querem dar valor. Às vezes é tarde demais. Quantas pessoas, amados, que não valorizam a sua saúde e só dão valor a hora que a saúde está indo embora. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhou para minha mãe, e um dia a gente conversando, e a gente tinha muita abertura com essa pessoa, uma pessoa que ajudava a minha mãe na casa dela, e eu disse: fulana, por que você não para de fumar? Era uma pessoa nova, uma pessoa que tinha uma vida pela frente. E ela falava: eu não consigo. Aí um dia, eu estava olhando a carteira de cigarro dela. O que tem nas carteiras de cigarro de hoje? A foto de alguém, ou entubado, ou com câncer, ou qualquer outra coisa assim. Essas imagens são para trazer a consciência da pessoa que ela está destruindo a própria vida. Mas aí sabe qual a resposta que eu tive? Não, eu até coleciono as figurinhas diferentes. E eu fico a imaginar, amados, quantas pessoas que estão fazendo isso com as suas vidas. Tem muita gente que acha que a questão de não fumar ou não beber, tem muito crente. Você quer ver um crente me passar raiva e dizer assim: ó, não, eu não fumo e não bebo porque o pastor disse. Faz isso não, irmão. Converte. Você não faz isso porque você é templo do Espírito Santo e você não quer destruir aquilo que Deus habita. Sabe, amados, as pessoas têm usado o outro para justificar as suas falhas. E como eu disse, as pessoas fazem as coisas e só se vão dar conta quando essas coisas estão escapando-lhes pelos dedos. E é por isso que Jesus, ele chega diante de Satanás e diz: olha, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu disse, às vezes a gente olha para este texto e fala: tudo bem, Jesus estava falando que mesmo que a gente passe por escassez, nós precisamos ainda resistir e estar firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é sim uma das compreensões. Mas a realidade é que Jesus está citando um texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que está dentro de um contexto onde o povo tinha tudo, onde o povo estava recebendo o maná do céu, onde o povo tinha o que comer. E o que Moisés estava chamando a atenção daquele povo é: ei, não se esqueça disso no tempo da bonança, porque o Senhor os levará para uma terra espaçosa, porque o Senhor os levará para uma terra que mana leite e mel. Os espias haviam ido lá e precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Os espias foram e viram grandes plantações, grandes cidades edificadas. Já imaginou, Maurivelto? Cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar? Dá para comer uva o dia inteiro, né? Amados, mas é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. O que o Senhor tem para mim e para você é tão grande, mas tão grande. Mas quantas pessoas estão se entregando às migalhas de Satanás? Quantas pessoas que diante de uma palavra dessa, se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando essa circunstância? E quantos chutam balde? E quantos fazem isso? E quantos fazem aquilo?
Não, mas você é filho de Deus, por que você está passando por dificuldade financeira? Larga desse trem de ir para a igreja, meu irmão. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a valorizar o que Deus tem colocado na nossa mão. Nós precisamos aprender a valorizar isso. E é por isso que o título dessa mensagem de hoje é Aprendendo a não viver só de pão. Amém? Aprendendo, amados, nós precisamos aprender com esta palavra algumas lições importantes, para que nós não possamos viver só de pão, mas daquilo que vem da boca do Senhor. Mas a pergunta que fica para mim e para você é: o que nós temos valorizado mais? O pão ou a palavra? E quando eu digo pão, amados, é aquilo que nos tira do foco. Às vezes você pode dizer: pastor, mas eu preciso do meu emprego, eu preciso de renda. Glória a Deus por isso, amém, eu também compreendo assim. Mas tudo aquilo que nos tira do foco pode ser uma cilada. Satanás chegou diante de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Pão é lícito, sim ou não? Não falou para ele transformar a pedra num barril de chope. Não falou para ele transformar a pedra num baseado de maconha. Falou para ele transformar a pedra em pão. Então, amados, é importante nós valorizarmos não somente o pão, mas a palavra. E por que nós precisamos aprender a valorizar a palavra? Porque é por meio da palavra que nós alcançamos a promessa do Senhor. Amém? Aquele povo tinha uma promessa que foi feita a Abraão, e foi transferida a Isaac, e foi transferida a Jacó, e agora estava passando por Moisés, e logo viria a vir sobre Josué, e chegou a mim e a você. Existe uma promessa. Aquele povo tinha uma promessa de uma terra prometida. Aquele povo tinha uma promessa de habitar em um lugar, amados, onde eles nunca plantaram nada, mas chegaram e colheram tudo. O que Deus tem para mim e para você é assim. Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, que quando nós estamos sob a palavra, a gente entra onde a gente nunca plantou e colhe. E nós só podemos viver os milagres do Senhor se nós acreditarmos na sua palavra. E aqui eu trouxe algumas lições que nós podemos aprender. Quando Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o primeiro princípio que eu aprendo: a palavra alimenta. Diga comigo: a palavra alimenta. Como assim, pastor? A palavra alimenta. Lá no capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés vai fazer o povo se lembrar do tempo em que eles estavam no deserto, e o Senhor mandou o quê? Maná do céu. O Senhor enviou alimento. E Moisés vai dizer: era um alimento que os pais de vocês não conheciam, de que vocês não conheciam. E eu tenho uma palavra para você, igreja: aquilo que o Senhor tem para mim e para você, ninguém viu, é inédito, é novo, é um alimento novo, é algo grande, é algo poderoso da parte de Deus. Moisés estava dizendo isso: olha, aquilo que vocês vão viver, ninguém mais viveu. Eu não sei se você crê nisso, amados, mas nós vamos viver algo nesta cidade, nós vamos viver algo nesta geração que ninguém mais viveu. Nós vamos sim viver um grande e duradouro avivamento.
ainda que tudo diga o contrário, nós vamos romper, porque nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo da direção do Senhor. E o que eu acho interessante, amados, é que a palavra, ela nos alimenta também com um alimento completo. Se você parar para ler o texto que fala a respeito do maná, o momento em que o maná cai do chão, e eles vão ali, colhem o maná e começam a comer, eles falam, olha, parece como favos de mel. Eles não conseguem descrever, mas dizem, ei, é algo bom. E era algo tão bom e dava tanta energia que esse povo andou 40 anos. Você já parou para pensar nisso? 40 anos. Hoje é 2 gerações. Eles andaram 40 anos se alimentando da palavra. Porque entenda algo, amados, o maná não é a palavra. O maná era o cumprimento da palavra. Às vezes a gente olha para os milagres e pensa, isso é tudo que Jesus tem para mim. Não, é algo muito além, é uma vida eterna. Os sinais, os milagres acompanham somente aqueles que creem. É uma consequência. Então este é o primeiro princípio que nós aprendemos. A palavra, ela alimenta com um alimento diferente, um alimento completo, algo novo que ninguém experimentou. É por isso que Jesus, na oração dominical, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E por que ele ensina assim? Porque quando nós vivemos por palavra e não por pão, a gente não se preocupa com o pão de amanhã. Quantos creem nisso? Quantos querem viver isso? Quando nós vivemos pela palavra, nós não nos preocupamos com o pão de amanhã. Nós agradecemos pelo pão de hoje. Nós damos graças ao Senhor porque hoje Ele nos alimentou. E com certeza amanhã Ele vai nos alimentar também. Basta nós estarmos firmados na palavra. O segundo princípio que eu aprendo é que a palavra conduz. Moisés vai dizer, olha, o Senhor conduziu vocês pelo deserto por 40 anos. O Senhor conduziu vocês pelo deserto por 40 anos. As suas roupas não se desgastaram, os seus pés não incharam. Amados, para pensar comigo. Quantos de nós que às vezes se a gente ficar o dia inteiro em pé, quando é de noite, se a gente olhar assim, ó, tá todas as marcas, de tanto inchado que a gente fica. Sim ou não? Fica inchado, de tanto ficar em pé. Imagina andar, caminhar 40 anos. Os sapatos, eles não se desgastavam. Ah, pastor, eles estavam andando na areia. E quem te disse que a areia não come sapato? Provisão de Deus. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. E sabe o que mais o Espírito Santo falou ao meu coração? Que além de tudo isso, além do Senhor fazer eles caminharem durante 40 anos sem desgastar a sua vida, sem desgastar as suas vestes, sem desgastar aquilo que era externo, existia uma nuvem que cobria eles durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Nós bem sabemos, amados, que o deserto é um calor escaldante durante o dia e um frio terrível à noite. E às vezes você pode dizer, pastor, tudo bem, eu já sei de tudo isso. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o nosso Deus, quando nós estamos debaixo da palavra, não importa a situação extrema que a gente é colocado, o Senhor nos supre. Não importa se você está na pior fornalha da sua vida, o Senhor vai te suprir. Não importa se você está passando pelo momento de maior frieza espiritual da sua vida, o Senhor quer te aquecer.
A realidade, amados, é que nós precisamos voltar ao centro da palavra. É por isso que o salmista, no Salmo de 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí eu aprendo mais um aqui. A palavra que nos conduz não permite que eu e você ande nas trevas em momento algum. Quando nós estamos debaixo da palavra, não interessa se está de dia ou de noite, para nós estaremos iluminados e nós seremos luz por onde a gente passar. A palavra que conduz. E a terceira lição que eu aprendo é que a palavra, ela prova a nossa fé. E eu queria que você estivesse atento para que você entenda de uma vez por todas e nunca mais tenha dúvida disso. Existe uma diferença entre provação e tentação. Deus prova a nossa fé. O diabo tenta a nossa carne. Quando nós olhamos para este texto do capítulo 4 do livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por quem? Porque Deus não tenta ninguém. A sugestão de fazer o caminho mais curto, a sugestão de pegar o atalho foi de quem? De Satanás. Porém o Senhor, Ele usou a palavra para vencer o momento da tentação. Às vezes a gente vai ser colocado, como Jesus foi, no meio do deserto, em situações extremas, e é nesta hora que o Senhor vai saber quem é e quem não é verdadeiramente pautado na palavra. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, sim ou não? Amados, nós nunca vivemos algo nem de longe parecido com o que estamos vivendo aqui. Quem sabe nem os nossos avós. Minha avó tem 95 anos e ela disse que não passou por algo parecido. Sabe, amados, e como a gente tem visto tantas pessoas vendo tudo o que está acontecendo e achando que é normal. Alguns até acreditam, não, a Bíblia fala mesmo alguma coisa sobre pandemia, a Bíblia fala alguma coisa sobre no fim dos tempos. A Bíblia fala também que nós precisamos perseverar em oração, quanto mais que vê que os dias se aproximam. Era nesse tempo que as pessoas precisavam estar lotando as igrejas. Ah, pastor, mas é porque tem um espaçamento de 2 metros. Tudo bem, aqui nós temos 48 cadeiras. Eu não sou muito bom com cálculo visual, mas tem mais ou menos umas 25 cadeiras aqui vazias. Onde estão aqueles que servem ao Senhor? Onde estão aqueles que acreditam na palavra? Que acreditam naquilo que o Senhor tem para mim e para você. A nossa fé, ela é provada diante de circunstâncias extremas. Eu não estou falando aqui para você colocar a sua fé em risco, você que faz parte do grupo de risco. Crianças pequenas, nós ainda não temos trabalho com crianças. E também não estou falando só da nossa igreja, porque se fosse um problema só aqui, estava bom. Mas se você procurar as 30, 40 igrejas que tem em São Simão, se você procurar no estado, no país, você vai ver a mesma circunstância. E a gente se diz protestante. Ontem, saiu uma lei que removeu dos livros de história no estado de São Paulo o antes e o depois de Cristo. Eles agora vão usar uma outra nomenclatura.
E a pergunta que às vezes fica no meu coração é: onde estão os crentes protestantes? Onde estão aqueles que têm coragem? Porque eles podem até mudar lá no livro, mas não vai mudar na história. Eles podem até tentar mudar aquilo que está nos livros, mas eles não podem mudar a realidade. Eu não sei você, mas existe um Francisco antes de Cristo e um depois de Cristo. Quem sabe muitos de vocês dizem: pastor, existe o meu casamento antes de Cristo e o meu casamento depois de Cristo. E quantos dessas pessoas que escreveram isso lá vão estar comemorando as festas cristãs, a Páscoa, o Natal, fora as pagãs, né? Então, queridos, o diabo não está de brincadeira. E nós precisamos estar pautados na palavra. Quando nós compreendemos que a nossa fé é provada na palavra, nós passamos a viver de vitória em vitória. Abraão foi chamado para ser pai de quê? Pai de multidões. Ele tentou ajudar o Senhor, mas deu errado. Mas o Senhor cumpriu a sua palavra, sim ou não? E esta promessa se passou a Isaac. Isaac se casou com uma mulher estéril. Mais uma vez ele tinha um motivo para dizer: não, agora acabou, chegou o fim. Mas a Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca e ela engravidou. Aí então vem Jacó, e assim por diante. E hoje nós estamos aqui porque fomos alcançados pela graça, porque fomos alcançados pelo favor do Senhor, porque fomos alcançados pela palavra de Deus sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Então é hora de nós nos voltarmos para a palavra e entender que ainda que a gente possa ser provado, porque Abraão foi provado, quando nasce Isaac, depois de algum tempo o Senhor fala: sobe no monte, leva Isaac, sacrifica ele ali. O Senhor queria que Isaac fosse sacrificado, sim ou não? Lógico que não. O Senhor queria saber se Abraão obedeceria. O que o Senhor espera de mim e de você não é sacrifício, é obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não é um carrasco, amados, como muitas pessoas podem interpretar. Quantas pessoas que lêem um texto como esse e falam assim: como assim? Deus pôs o povo para passar fome, depois vem e supre o alimento do povo? Aí é fácil ser Deus. Não, o que ele estava mostrando é que esse povo não tinha chance nenhuma de existir. E que ele está dizendo: tudo que vocês têm foi porque eu vos dei. E assim é na nossa vida hoje, querido. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida é porque Ele tem nos dado fôlego de vida para levantar todos os dias. É porque Ele tem nos capacitado. E as provações não são para nos reprovar. O Senhor nos prova para nos aprovar e nos entregar a promessa em nossas mãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Quantos creem nas promessas do Senhor para a tua vida? Dê um glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, quem sabe você ouviu essa palavra e entendeu: pastor, eu preciso sim crer na palavra de Deus ao meu respeito, crer naquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Quem sabe você que está aqui tem um chamado, você que está aqui
tem convicção daquilo que o Senhor tem para realizar no seu coração. Nessa noite que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Deus, nós queremos ser pautados pela Tua palavra. Nós não queremos mais viver só de pão, mas queremos viver pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui nós estamos diante de Ti, Pai. Estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença. E quão maravilhoso é poder estar diante deste Rei Todo-Poderoso, este Deus maravilhoso, que supre todas as nossas necessidades, esse Deus provedor, este Deus que vem para nos capacitar, este Deus que vem para colocar sobre as nossas vidas, ó Deus, algo que não merecemos, um Deus que alcança os perdidos e os fazem filhos, um Deus que alcança os pródigos, um Deus que alcança as prostitutas, um Deus que alcança os coletores de impostos, um Deus que alcança os pescadores, um Deus que alcança, não importa onde a pessoa esteja. Pai de misericórdia, nos faça, Senhor, compreender a grandiosidade do Senhor, nos faça compreender a bondade e a misericórdia do Senhor. Manifesta sobre nós, ó Pai, o Teu poder e a Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós Te louvamos nessa noite, Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, continua a cumprir sobre nós as Tuas promessas, e que a palavra do Senhor seja a única coisa que conduza a nossa vida, que nós, ó Pai, possamos nos alimentar desta palavra, do pão nosso que o Senhor nos dá no dia de hoje, e que possamos vencer todos os obstáculos, e que a nossa fé seja aprovada e aprovada pelo Senhor. Amém. Amém, queridos. Essa noite eu quero fazer mais uma oração. Eu queria te convidar, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não fez essa profissão de fé, você que tem vontade de tomar essa decisão, de entregar o seu caminho ao Senhor, você que está na sua casa, você que nos assiste pelo YouTube, eu quero te convidar nesse instante a fazer essa oração comigo. Quero convidar a igreja a orar comigo neste momento, todos nós juntos. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que necessito do Teu perdão. Eu reconheço o sacrifício da cruz. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que de lá jamais seja apagado. Senhor Deus, me ajude a caminhar em vitória, dia após dia. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está em casa, na descrição desse vídeo vai aparecer aí agora um formulário para que você preencha com os seus dados, para que nós possamos entrar em contato com você, porque neste momento você faz parte dessa família. E nós queremos caminhar com você. Nós queremos juntos, unidos, no mesmo propósito, para que nós possamos ir morar no céu. Amém? Se há alguém aqui em nosso meio que deseja fazer isso, entregar o seu caminho ao Senhor, ou voltar para a casa do Pai, se você deseja fazer isso nessa noite, levante sua mão, nós estaremos orando com você. Se há alguém em nosso meio, faça isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Que a graça do Senhor resplandeça sobre nós hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar passando por um momento de dízimo e oferta. Queria te convidar a Bíblia comigo em Mateus 6,
Deus colocou um texto no meu coração hoje para um momento de oferta, e eu estava ali sentada e pensando, daqui a pouco o pastor lê meu texto. A palavra dele praticamente vai fechar com essa aqui agora, amém? Mateus 6, versículo 25, diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos do céu, que não voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Essa versão da minha Bíblia é a nova tradução na linguagem de hoje, e na Almeida vai estar um pouco diferente o versículo 27, mas isso me chama muita atenção quando diz: e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Irmãos, por mais que nós nos preocupamos com o dia de amanhã, nós não temos o controle. E essa pandemia, ela veio para nos mostrar isso cada dia mais. Por mais que nós nos preocupamos com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir amanhã, no que vamos trabalhar amanhã, quanto tempo vamos viver amanhã, nós não temos controle de nada. E assim que começou a pandemia, eu trabalho no comércio, os irmãos sabem, e o comércio São Simão passou por vários períodos fechados, né? E um dia eu fui orar. Estava até comentando com o Tiago hoje, tudo na vida, irmãos, é oração. Eu falo muito isso. Tudo na vida é oração. E eu fui orar e Deus me deu esse texto. E aquilo veio com um alívio no meu coração. Se eu confio no Senhor, se eu vivo a palavra do Senhor, por que eu vou me preocupar? Com as contas que eu tenho que pagar, com a comida que eu vou ter que comprar. Porque se nós vivemos a palavra, nós temos que confiar. Não estou falando para você sair do seu serviço, ficar deitado lá na sua casa esperando a comida cair do céu, não. Estou falando para você confiar. Confiar que Deus supre amanhã. Porque se nós somos dizimistas, se nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, se nós ofertamos como uma forma de gratidão ao Senhor, por que nos preocupar com amanhã? Nós temos que aprender a confiar no Senhor, amém? Eu quero te convidar nessa noite, você que está aqui, que você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que você possa depositar. Você que está em casa, que quer ofertar e dizimar, vai estar aparecendo na tela as contas da igreja, vai estar aparecendo também a conta de missão. Você que quer ofertar por missões, fique à vontade nessa noite, amém? Vamos adorar ao Senhor. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar. Adorar a Deus, ver o seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, ver o seu altar. Adorar a Deus e me Vamos estar orando nessa noite, agradecendo pelos dízimos e ofertas, amém? Pai, neste momento, nós queremos, Pai, te entregar, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo diante do Teu altar. Senhor, nós queremos, diante da Tua palavra, Senhor, depositar toda a nossa confiança em Ti. Nós queremos, Pai, nos dizer nessa noite, Pai, que nós confiamos que o Senhor cuidará do nosso futuro. Nós queremos, Pai, orar, Pai, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas famílias que estão precisando de um apoio, do emprego, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Amém, queridos? Podemos assentar por um instante, nós queremos aqui dar alguns avisos rapidamente. Amém? Amanhã, sexta-feira, né, dias 4 e 5 de setembro, na sexta-feira, das 13 às 20 horas, e no sábado, das 7 às 20 horas, nós estaremos fazendo a segunda edição do nosso Drive-Thru Solidário. Amém? Então, é um momento onde nós, né, o Ministério de Ação Social desta igreja, estará fazendo esta ação social. Nós estaremos ali ao lado, né, do supermercado Paranaíba. Nós estaremos lá com uma tenda, né, e também com o cartaz, né, do Drive-Thru Solidário, e as pessoas poderão passar ali e ajudar com as doações. Amém? E você pode ajudar de 3 maneiras. Amém? Doando, sendo voluntário e orando. Amém? Então, que nós possamos estar juntos, unidos neste mesmo propósito. Né? Se você pode, conversa com a irmã Helva, ainda existem alguns horários que nós precisamos, né, de voluntários para estar dando este apoio. Às vezes você não pode ficar todo dia, mas você pode ficar uma parte do tempo lá, né? Procure a irmã Helva, dê o seu nome, né? Converse com ela após o culto, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? A primeira edição do nosso Drive-Thru Solidário, a gente conseguiu 12 cestas básicas. Foi aproximadamente 12 cestas básicas. E isso a gente abençoa famílias. Amém? E eu creio que amanhã será ainda mais. Amém? Quantos creem nisso? Então ore, né? Quando você for orar, apresente diante do Senhor essa ação. Amém? Que nós estejamos unidos, sejamos igreja. Amém? E no domingo, dia 6 de setembro, nós teremos aqui o nosso culto de missões. Nós temos um vídeo preparado, nós já vamos soltar ele aí. Mas eu quero convidar vocês, né, para estar conosco e convidar pessoas para estar conosco também. Amém? Além de divulgar que será transmitido também pelo canal da igreja. Então vai ser um momento de Deus para as nossas vidas. Então faça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos soltar o vídeo, né? Pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de nos 4 cantos desta terra. Pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não deixe de participar, será uma bênção em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Amém. No sábado também teremos Conexão Jovem. Então, no sábado, no dia 5, nós teremos às 20 horas Conexão Jovem. Amém? Então, os jovens aí de 0 a 99 anos, que puder trazer a avó acompanhada, pode vir. Amém? Então venha participar, vai ser uma bênção, né? Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui diante da Tua presença, Pai de amor. Senhor, que esta palavra fique gravada em nossos corações, que nós possamos dia após dia valorizar, ó Deus, a palavra, ao invés de valorizarmos somente o pão. Nós queremos, ó Pai, ser um povo que viva o extraordinário, que viva além, Senhor, da média,
porque sabemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, ó Deus, por aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda vez. Que Deus possa vir de encontro, ó Deus, a cada coração. Obrigado por aqueles que estão em casa. Que o Senhor, ó Deus, possa vir de encontro agora a cada família. Ó Deus, continuamos apresentando diante do Senhor aqueles que estão, ó Deus, diagnosticados com Covid-19, em tratamento. Que o Senhor possa vir restabelecendo a saúde, ó Deus, da vida, Senhor, do José, dos parentes da nossa irmã Adriana, Pai. Que o Senhor venha, Pai, operando sinais e prodígios no nosso meio, ó Deus, pois cremos no poder do Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Está terminado. Que o Senhor abençoe a todos. Graça e paz. E até sábado. Amém. No Conexão Jovem e domingo, culto de missões. Amém.